Olá pessoal, meu nome é Roberval, eu sou diretor comercial da Insight Informática, que é uma empresa com mais de 14 anos de existência, feita por profissionais com mais de 20 anos de experiência em gestão de frequência para empresas públicas e privadas. Nosso objetivo é passar uma visão geral das nossas 3 soluções que, trabalhando sempre interligadas em tempo real, possibilitam uma completa gestão da frequência dos seus funcionários. As soluções são o software de gerenciamento e controle de pontos EUS, o site requerimento web e o relógio virtual, que é o software de registro e coleta das marcações de ponto. Sendo assim, faremos 3 vídeos. O primeiro dará uma visão geral sobre o software de gerenciamento e controle de ponto. O segundo dará uma visão geral para vocês do requerimento web. E por último, o terceiro vídeo passará uma base bem legal para vocês do que é o relógio virtual. É importante comentar que desde a sua fundação, a Insight Informática oferece uma solução diferenciada para o mercado. É uma solução que trabalha em tempo real e possibilita muito além do controle de ponto. Ela possibilita, além do controle, o gerenciamento do ponto. Até em meados de 2013, tínhamos somente o software de gerenciamento e controle de pontos EUS e o software de registro e coleta das marcações de ponto, que é o relógio virtual. Mas com o anúncio do E-Social e as suas exigências, obrigando a competência a ser de 1 a 30, competência de cada mês, nós entendemos que a agilidade teria que ser ainda maior, porque a gente sabe que entre as marcações de ponto e o seu gerenciamento e apuração existem as chamadas inconsistências que retardam muito o processo de ponto. Ora, vocês sabem que é muito comum, de repente você já terminou, já fechou o mês e chega um atestado para você ali, você já até fechou a folha já. Ou você mandou o relatório de inconsistência para uma seção, para um departamento, para um setor, e ele não retornou a tempo ainda as justificativas daquelas inconsistências. Então, antes do E-Social, que estou falando a situação atual agora, as empresas, para elas ganharem tempo e estar com tudo pronto até o fechamento da folha, elas costumam ter a competência de 21 a 20, de 26 a 25, e isso foi o que mais mexeu nessa área de frequência na parte do E-Social. É onde o E-Social mais, eu diria assim, que é o ponto que iria abalar a situação atual de controle de ponto, né? Então, o E-Social, ele exige que seja de 1 a 30, você não vai poder mais utilizar uma competência de 21 a 20. A falta que aconteceu no dia 25, 26, 27 tem que ser informada. Então a competência ela não vai poder mais ser por período, ela vai ter que ser por mês, né? Foi aí que nós saímos na frente e desenvolvemos o espetacular site de requerimento web, fazendo da Insight Informática uma das poucas empresas do mercado com solução capaz de atender de forma fácil e tranquila as exigências do E-Social relacionadas à frequência e à competência principalmente. Iremos então dar uma visão geral sobre o software de gerenciamento e controle de ponto. O nosso sistema, o nosso software de gerenciamento chama-se ZEUS, muitos acho que já ouviram falar, porque é um sistema que já está em milhares de empresas espalhadas pelo Brasil. Trata-se de uma das soluções mais completas do Brasil no tocante a gerenciamento e controle de ponto. Então, eu vou passar uma visão do que é o sistema. Primeiramente, ele é multiusuário. Se a gente colocar aqui usuário e senha, ele vai abrir a solução. Então ele é multiusuário. Esse conceito se estende a todo o sistema. Então ele é multiusuário, ele é multi-empresa. Se a gente vir cadastrar empresas aqui, a gente vai perceber
que você pode cadastrar sem limite a quantidade de empresas. Ele é multiparâmetro. Parâmetros são as políticas da empresa. Então você consegue vir aqui e cadastrar mais de um parâmetro. Parâmetro, para vocês terem uma ideia, é onde você coloca as regras do estatuto, do acordo coletivo, do dissídio, o que é atraso para mim, a partir de quantos minutos é atraso. E de repente, em se falando de empresa privada, a empresa é grande e tem mais de um sindicato com medidas diferentes, com normas diferentes. Em se tratando de prefeituras, existe lá tipos de funcionários diferentes. Existe, por exemplo, o estatutário, que tem um critério, existe o seletista, que tem outro, existe o comissionado, que não recebe hora extra. Então você consegue vir aqui e criar um parâmetro para cada tipo. A maioria dos sistemas só tem uma política. O sistema Zeus, você pode cadastrar quantas políticas você entender ser necessário. Então trata-se de uma solução totalmente parametrizável para atender às necessidades particulares de cada empresa ou prefeitura. E isso nos deixa totalmente seguros em afirmar que a solução automatiza o cálculo de 100% dos espelhos de ponto, independente da sua complexidade. Vale falar também que ele é um sistema totalmente seguro. Por quê? Porque ele possui log. Se a gente vir aqui, a gente vai conseguir ver os logs. Log de acesso e log de manutenção. Então, tudo que o usuário faz no sistema, ele acessa, ele altera, ele inclui, ele exclui. Tudo que ele faz é registrado em log. Então, você consegue ver quem fez, quando fez, a hora que fez e o que fez. Tá? Então, fica o registro de tudo. É por isso que hoje a gente está em grandes prefeituras com 8.000 funcionários, 9.000 funcionários. É por isso que no setor privado a gente está em vários grupos, como por exemplo a Pirelli do Brasil, com mais de 180 empresas, tudo com um monte de usuário, porque o sistema oferece essa segurança de você poder mexer tranquilo, de você poder cadastrar vários usuários sem problema. Vale lembrar que a gente tem uma versão que foi desenvolvida especialmente para prefeituras e autarquias e repartições públicas, tratando toda e qualquer particularidade desse segmento. E hoje ela é apontada como a única solução do Brasil que atende a todas as particularidades de uma prefeitura, de uma empresa pública. A gente pode citar uma coisa que nenhum sistema tem, que é, por exemplo, horas-aulas. Pode ver, a maioria das prefeituras compra um relógio de ponto e vem um software junto. Nenhum trata hora-aula. Por quê? Foi um software projetado para uma empresa privada, uma autopeças. Empresa pública é totalmente diferente. Horas-aulas, para você ter uma ideia, a cada 50 minutos, ou a gente já encontrou prefeituras de 45 ou 55, você tem que fazer o sistema entender que é 1 hora. Então, fez 50 minutos, ele vai contar 1 hora e não 50 minutos. Hoje, a maioria dos sistemas que estão em prefeituras que veio com relógio, o professor tem que trabalhar 1 hora, senão ele não recebe a 1 hora a aula dele. E isso é errado. Isso é coisa que o Tribunal de Contas não permite, ou pelo menos não deveria permitir. Uma outra coisa também que a gente pode citar, dentre muitas, que a gente não vai citar tudo aqui, senão demora muito. Mas, por exemplo, se a gente pegar aqui falta abonada, muito difícil você achar um sistema que trata falta abonada. Falta abonada, muitas prefeituras do Brasil, elas dão direito ao professor ou funcionário a ter uma falta no mês e 6 no ano. Eu já encontrei prefeituras, por incrível que pareça, que o funcionário tem direito a 2 no mês e 12 no ano. Prefeituras do estado de São Paulo. Mas é um direito que a prefeitura concede ao servidor público. E o sistema ele controla isso automaticamente. Se você parametrizou aqui 1 no mês e 6 no ano, você não vai conseguir lançar mais que 1 falta abonada para aquela pessoa no mês e nem mais que 6 no ano. Então ele faz todo esse controle. Então é importante a gente ressaltar isso, que a única solução completa para a prefeitura é o ponto Zeus, é o que atende todas as particularidades de uma prefeitura.
Outra coisa que a gente vai comentar aqui, que é importante comentar, é que o sistema ele tem vários facilitadores. Não é à toa que hoje 65% da nossa venda ela vem de indicação de usuário, porque os usuários eles gostam muito do Ponto Zeus. Quem usa o Ponto Zeus não quer saber de outro. Então tem vários facilitadores para ajudar o usuário. Um deles é o roteiro. Percebe que é uma marca forte da Insight, são os roteiros. O primeiro roteiro que a gente criou é o roteiro de uso. Para se ter uma ideia, a gente treina o roteiro de uso para o usuário na parte da manhã, à tarde ele está treinando um amigo já. Por quê? Porque aqui está passo a passo o que ele tem que fazer. Passo a passo. Inclusive exporta para a folha, encerra a competência. Tem passo a passo que ele tem que fazer no mês. E quando ele termina um passo, o sistema muda até de cor para lembrá-lo que esse aí você já fez. Então esse é um facilitador tão importante, deu tão certo que a gente criou o mesmo roteiro para apresentação que o nosso comercial usa e o mesmo roteiro para estruturação que os nossos técnicos usam para implantação, principalmente os técnicos recém-admitidos que precisam não pegaram ainda não conhecem, não dominam praticamente o sistema, mas com 10 dias de treinamento eles já conseguem pegar um projeto e implantar por conta desse roteiro de estruturação. Existe também outro facilitador que é o Help. Se eu tiver em qualquer programa, tipo aqui, se eu der um F1, ele vai abrir um Help explicando como que eu uso cada campo desse programa. O código, tal, tudo detalhado, dando exemplo. É um Help bem completo mesmo, que facilita demais a vida do usuário que está com dúvida ali. Outra coisa extremamente importante que nós desenvolvemos são os agentes. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o cadastro de horários, existe o botão aqui F10, a gente criou isso em horários e parâmetros, porque a gente considera os cadastros mais importantes do sistema. Se você fizer um parâmetro errado, ou se você fizer um horário errado, um cadastro de horário errado ou de parâmetro, você está comprometendo todo o cálculo. Então a gente criou esses agentes. Então se a pessoa vir aqui e der um F10, basta ela responder a pergunta que o agente está fazendo, que no final vai ter um cadastro de horário. Podemos fazer um aqui como exemplo. Se a gente avançar aqui, ele vai perguntar que tipo de horário? Tipo de horário. Olha, tem o fixo, que ele explica o que é o fixo, o que é o intervalo flexível, o que é o parcialmente, o totalmente flexível, o semanal, o mensal. Semanal, mensal são mais utilizados em prefeituras. Então o fixo, eu quero fixo, então eu avanço. Aí ele pergunta, configure o horário então. Eu vou falar, olha, é 8 horas, sai às 12 para o almoço, volta às 13h30 e sai às 18. Qual que é o nome que você quer dar a esse horário? Vamos pôr aqui, horário do passo municipal, mas poderia ser qualquer tipo de horário, tá? Para todas as empresas ou só para essa? Para todas. Então, confirmou, aí gerar horário. Confirmou, percebe que ele criou o horário passo municipal, criou o ciclo, tudo certinho como tem que ser. O mesmo a gente fez para parâmetros. Tudo para facilitar a vida do usuário. Um outro facilitador é a assistência remota. Se eu estou com dúvida e não consigo explicar por telefone, eu posso entrar aqui e solicitar uma assistência remota. Falar com quem você está no telefone, eu sou o suporte 7. Aí ele deu um duplo clique aqui, o técnico nosso já estará na tela dele fazendo todo o processo de atendimento, podendo enxergar o computador dele. Um outro facilitador legal é que você, para atualizar uma versão, você não precisa chamar um técnico, agendar visita. Não, a qualquer momento você pode vir aqui e usar o atualizador Insight. Esse atualizador você vai pedir para atualizar a versão do Zeus, ele vai terminar 100% aqui, e atualizar a versão do relógio virtual, terminou 100%, já está atualizado. E ele pega sempre a versão mais recente. E isso é tudo automático, o usuário não precisa rodar nada, é só executar isso aqui que a versão está atualizada.
E o legal é que você tem um acompanhamento da evolução de uma versão para outra. Se a gente entrar aqui no que há de novo, nós vamos conseguir. Imagina que a gente estava nessa versão e veio para essa. Então tudo isso aqui são coisas que evoluíram no sistema, que alguém pediu e que você tem direito de utilizar. Então ele mostra o que é e como você habilita isso no sistema. Então, se você achou interessante, você vai lá e habilita. Se você não achou, então pode ficar sem habilitar mesmo. É claro que as alterações relacionadas à legislação, elas já são atualizadas direto, né? Você não tem que atualizar. O sistema ele é muito completo. Ele existe uma infinidade de gerenciais. Tudo isso aqui são gerenciais. Eu até desafio alguém a pedir alguma informação que a gente não consiga tirar aqui. E todo o diferencial, todo o relatório que você imprime, você consegue visualizar na tela antes, isso todo, inclusive gráficos. Aí você consegue imprimir depois e você consegue também enviar por e-mail. Então você fala, eu quero salvar em PDF para que ninguém altere o conteúdo. Então ele já vai anexar no seu e-mail o relatório aqui, o mesmo relatório que vai estar em PDF para você enviar por e-mail. Ou seja, você consegue enviar todos os relatórios do sistema por PDF. Isso agiliza bastante. E aqui tem uma gama gigante de relatórios de banco de horas, gráficos, o próprio espelho de ponto. Aí existem os arquivos para gerar para o fiscal, que é da portaria 1510, quando você se enquadra na portaria 1510. Então os arquivos estão todos prontos aqui, basta colocar aqui o caminho do pendrive do fiscal, selecionar a empresa, né, e emitir o relatório, né. Um outro ponto importante de comentar aqui é que ele se comunica com qualquer relógio de ponto no mercado e qualquer folha de pagamento. Num primeiro passo, ele se comunica através de importação e exportação de arquivos. Então, se a gente vir aqui, só para vocês entenderem o conceito. Todo relógio tem um arquivo, então você consegue vir e falar que a empresa está na coluna 1, tamanho 3, funcionário na 4, tamanho 6. Então, ele integra com importação e exportação de arquivo em qualquer relógio, mas tem vários relógios do mercado que a integração é mais completa. A integração ela é mais assim, você do próprio software você consegue mandar um funcionário novo, consegue importar a batida do relógio do próprio software. Então, se a gente vir aqui, já existem várias marcas do mercado, Trilobit, óleo da Henry, Pontline, ZPN, Gertec, Henry, Control ID, Trix, ID Rap. São várias marcas que o Zeus já se comunica direto, sem essa necessidade de ficar exportando e importando o arquivo. Outra coisa importante para falar a respeito de relógio é que nós desenvolvemos um robozinho que a gente deixa no servidor e ele faz isso à noite. Você programa ele para as 2 horas da manhã e em cada relógio puxar toda a marcação, e aí o usuário chega no outro dia de manhã, as batidas de ontem já está tudo importada. Isso é claro se houver comunicação, se houver internet, comunicação na tua empresa ou na sua prefeitura, a gente conseguiu desenvolver essa solução. E com relação à folha, é o mesmo conceito. Toda folha que se preza, ela tem um importador de arquivo de ponto. E aqui você consegue configurar. A empresa, ela está na coluna 1, tamanho tal, o ano tal, funcionário, verba, mês, quantidade. Tem algumas folhas que são específicas, tipo Gênesis, Campineus, Folhamatic, Fole, Use System, Cuca Fresca, DataSul,
Smart APD, aí tem aqui Embras no meio público, Smart APD, Disoft, Cetil, Conan, SEB, aí tem os Totvos, tem SAP, tem a Fiorili, que é forte também no setor, tem a Contimatic, ou seja, o sistema, ele, por ter vários clientes, ele está totalmente integrado na exportação com todas as folhas do mercado. As que não enquadrar aqui na parametrização, você tem um layout específico. Agora tem algumas folhas em particular, como por exemplo, vamos entrar aqui em definição de visualização por nível. Se a gente pegar aqui a Smart APD, ela é uma folha que ela está 100% integrada com a solução nossa. Então é uma integração mais avançada ainda. Por quê? Porque tudo que você cadastra na folha, funcionários novos, rescisões, afastamento, demissão, tudo que você faz lá já vem automático para o ponto Zeus. Basta que você habilite essa condição. O mesmo existe para plano, para Disoft. Também tem uma outra folha muito importante, que é a Fiorili, que basta informar o caminho aqui e os dois sistemas já vão estar integrados. Então acaba todo e qualquer trabalho em duplicidade. Tudo que você fez na folha vai para o ponto automaticamente. Cadastrou funcionários novos, vai para o ponto. Eu rodei 800 pessoas de férias no final do ano, já está tudo no ponto. Então isso é muito importante, né? No setor público existe a Smart APD, existe a Fiorili e outras empresas que estão assim. No setor privado também tem várias empresas que estão dessa forma, né? Da Folhamatic, da Disoft e várias outras do mercado aí que estão assim. O SAP, uma versão do SAP, enfim. Vale ressaltar que o último software que a gente vai comentar, que é o relógio virtual, ele não tem toda essa preocupação de arquivo de relógio. Por quê? Ele grava em tempo real dentro do sistema Zeus. A pessoa marcou o ponto, já está dentro do ponto Zeus. Não importa se ela está no Japão ou em qualquer lugar do mundo, tem comunicação. Ela registrou o ponto, cai na mesma hora dentro do ponto Zeus. E por isso, as prefeituras que são estatutárias, que são as maiorias ou até mista, eles não teriam obrigação de comprar o REP da portaria 1510, que tem dado muito problema por conta da logística, troca de bobina, enfim. E o software relógio virtual, que eu vou falar no terceiro vídeo, ele é a solução ideal, porque ele tem 15 diferenciais, 15 vantagens, não é pouco, 15 não são poucas vantagens. E a principal delas é que se tiver um setor que entra às 8, se você entrar 8h01, você consegue ver quem está atrasado em tempo real. Olha, eu acho que já deu para passar uma visão geral do que é o ponto Zeus, do seu tamanho, mas mesmo assim vale comentar que todas essas informações, todos esses campos aqui, são recursos que não estão habilitados. Por exemplo, de horário. Tudo isso aqui, são coisas que não estão habilitadas. São recursos que o sistema tem, mas que não estão habilitados. Parâmetros, olha, tudo isso aqui são referentes a parâmetros. Espelho, um espelho de ponto, ele tem a opção de ir para o e-mail do funcionário. Enfim, tem uma infinidade, layouts diferentes, funcionários, importação, relógio virtual, REP, ausências justificadas, manutenção, enfim, são tudo coisas que não estão habilitadas, por isso que ele é um sistema extremamente completo. É por isso que a gente costuma dizer que é muito difícil encontrar um cliente, seja ele uma prefeitura, uma autarquia ou até mesmo uma empresa privada, um hospital, um supermercado, que normalmente tem o ponto mais complexo. Dificilmente a gente vai encontrar uma empresa que tem uma coisa que o sistema já não trata, devido a esse tamanho do sistema, essa experiência colocada dentro do sistema.
Bom, eu vou encerrando por aqui e no próximo vídeo a gente vai passar uma visão geral para vocês do site de requerimento web e vocês vão gostar demais porque agiliza demais o processo.